ditador tem um modus operandi. Prende alguns para colocar medo nos outros, para que ninguém o confronte. Todo ditador tem uma imprensa oficial. Sabe qual é a imprensa oficial? Silas Malafaia detona Alexandre de Moraes e expõe toda a verdade escondida pelos ladrões e ditadores desse país. O presidente Lula e o ministro do STF finalmente vão sofrer impeachment? Após o vídeo do pastor Silas Malafaia detonando e escancarando a safadeza de Alexandre de Moraes e dos outros ditadores, eu vou expor uma opinião forte sobre o assunto que talvez você não tinha prestado atenção. Eu vou falar coisas seríssimas aqui. Eu vou fazer denúncias gravíssimas aqui. Eu quero destruir essa bandidagem de minuta de golpe, essa safadeza capitaneada pelo Grupo Globo. Até o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, eu vou usar o jornal o Globo, a manchete. Bolsonaro propôs, ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potroca? O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo. O ex-comandante do Exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Minuta de golpe é a maior fake news da história política do Brasil. Golpe, tentativa de golpe. Artigo 359 do Código Penal diz o que é tentativa de golpe. É o uso de violência ou de ameaça grave para a abolição do Estado Democrático de Direito, cerceando e impedindo o livre exercício dos poderes constitucionais. Lula foi impedido de ser presidente? Sim ou não? Os ministros do STF foram impedidos? Sim ou não? Os deputados e senadores foram impedidos? Sim ou não? Que golpe? Meia dúzia de paderneiros? Cadê o canhão? Cadê a bomba? Cadê a metralhadora? Safadeza política, molecagem para atingir Bolsonaro. Em 2016, o PT disse o seguinte: Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! Em 2017, Alexandre de Moraes dá um troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma cleptocracia. Isso é, Estado governado por ladrões. E que se não fosse a Lava Jato, o PT ia ter dinheiro para vencer eleições até 2038. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Depois, o atual presidente do STF, Barroso, no plenário do STF, disse: olha o que ele fala, que a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora, página. Gilmar Mendes chamou o PT de ladrão. Alexandre de Moraes chamou o PT de ladrão. Barroso chamou o PT de ladrão. Agora, o deputado Nicolas e o deputado Gilvan da Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica. E por que é ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigatório, segundo o artigo 129 da Constituição. A partir de 2019, escutem, Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Escuta, minha gente, na democracia, ninguém tem medo de falar. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. E vocês sabem o que Alexandre de Moraes fez? Cerceou redes sociais do povo, censurou deputados, fez uma lambança. Eu pergunto a vocês: qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e ficou paralítico por um acidente? Matou? Não. Roubou? Não. Estuprou? Não. Sabe por que ele foi preso? Crime de opinião. Por que o deputado Daniel Silveira está preso até hoje? Roubou? Não. Matou? Estuprou? Crime de opinião. Por que Alan dos Santos está foragido na América e a turma do Hipócrita e outros? Mataram, roubaram, estupraram. Crime de opinião. Mas a saga do ditador Alexandre de Moraes não para. Em 2023, escuta, gente, eu estou falando de história. Em 2023, Alexandre de Moraes ameaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, projeto de lei das fake news. Projeto de lei das fake news, porcaria nenhuma. Projeto de censura, apoiado pelo PT, pela esquerda e por Alexandre de Moraes. Porque há 2 anos, não é almoço não, há 2 anos eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da paga. Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para dizer o que um brasileiro pode ou não falar? Todo ditador tem um modus operandi. Prende alguns para colocar medo nos outros,
para que ninguém o confronte. Todo ditador tem uma imprensa oficial. Sabe qual é a imprensa oficial? Você sabe por que a Globo é a imprensa oficial do ditador da Alexandre de Moraes? A Folha de São Paulo e o Metrópolis. Não foi eu não. Folha e Metrópolis declarou que numa canetada Alexandre de Moraes derrubou multas milionárias da Receita Federal contra a Globo, jornalistas e artistas. Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, frouxo, covarde, omisso. Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. E os outros senadores, grande parte, aqui tem uma minoria que não concorda com isso, mas grande parte comprado por cargos desse governo que se omitem. Seu Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser acusado de prevaricação. O pastor Silas Malafaia detonou Alexandre de Moraes e os outros ditadores e mostrou a face obscura dos governantes da nação. Mas há um perigo. Ao detoná-los, eles estão cometendo o erro de apresentar Bolsonaro como a solução para o país e estão errando completamente ao fazer isso. A partir do momento em que colocamos o homem como um enviado, um infalível, um ungido, ainda mais alguém que não é necessariamente um ativo cristão, estamos correndo o risco de levantar mais um mal para a nação. Na Bíblia temos vários exemplos de homens como Jeú, Azael, Saul, que foram levantados por Deus, mas acabaram por piorar a situação do país. Mas por quê? Porque a partir do momento em que transferimos o governo que é de Deus para o homem, estamos nos colocando vulneráveis para a queda. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Temer, não é Dilma, ninguém, é Deus. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas e deixa o like e até a próxima.